Bom dia, então meu nome é Elísia Von Diemen, eu sou psiquiatra, sou professora do Departamento de Psiquiatria da URGS, atualmente licença, porque eu estou na Queen's University, no Canadá, trabalhando aqui no Departamento de Psiquiatria também, desde fevereiro. E eu estou gravando esse vídeo a pedido da diretoria da BEAD, para falar um pouco de como funciona o tratamento para dependência química aqui e as mudanças, né, que ocorreram em função do Covid. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco de como funciona o tratamento aqui, porque é bastante diferente de como funciona no Brasil. Aqui, como vários já devem saber, o tratamento todo é público, né? Então, ele é todo pensado pelo governo de como vai funcionar esse tratamento. Uma das principais diferenças do tratamento aqui na dependência química é que não existe internação em hospital para dependência química, né? O tratamento ou ele é todo feito ou ambulatorial ou nos centros de reabilitação, que seriam o equivalente das nossas comunidades terapêuticas, existe alguns pagos pelo governo, mas com excelente qualidade, mas que é muito difícil conseguir vaga. Então, o acesso a esse tipo de tratamento, ele é bem restrito. Existem alguns pagos, né, esses tratamentos tipo comunidade terapêutica, então, que é o centro de reabilitação, que eles chamam, que a pessoa fica em torno de um mês, mas então as pessoas que têm mais condições financeiras conseguem acessar. Pelo sistema público, ele é mais difícil. Então, o que é importante nesse sentido, né? Então, o tratamento ele é muito baseado no tratamento ambulatorial. Mas diferente do Brasil, em que hoje todo o tratamento ambulatorial ele é pensado, por exemplo, em tratamento de CAPS-AD, aqui eles existem vários níveis de complexidade do tratamento ambulatorial, né? Então, mesmo numa cidade pequena, como é que eu estou agora em Kingston, que é 180 mil habitantes, existem vários recursos comunitários, né, recursos ambulatoriais para o tratamento de dependência química. Então, eles têm acesso, né, a um tratamento que é um centro de desintoxicação, mas não médico, né? É um centro que eles ficam internados, mas é um recurso que tem enfermeiro, mas não tem médico. Então, assim, se o paciente complica, começa a ter sintoma mais grave de abstinência, ele é encaminhado para o hospital. Hoje é o único é um dos poucos que está funcionando presencialmente, né? Todos os outros recursos ambulatoriais estão funcionando de uma forma virtual. E aqui tem uma diferença que é o seguinte, assim, já existia uma plataforma e um certo nível de atendimento virtual, né? Existe aqui o OTN, que é o Ontario Treatment, enfim, mas é a plataforma de atendimento virtual que já era bem estabelecida, que as pessoas já tinham conta, então a mudança do tratamento presencial para o virtual ele foi uma coisa meio que automática quando começou a pandemia aqui. E claro que para a dependência química houve uma série de problemas, porque né, muitos pacientes não tinham acesso à internet, o telefone não. Muito problemas, alguns muito parecidos com o do Brasil, né? Então, nesse sentido, a transição não foi tão fácil. Então, essa foi uma das mudanças, né, que rapidamente se estabeleceram. O tratamento passou a ser todo virtual e, só que boa parte desse tratamento ambulatorial que é pensado aqui, ele não é baseado no psiquiatra, ele é muito nos counselors, né? Então, eles têm o contato direto com o seu counselor e o counselor caminha para o psiquiatra, para o assistente social, para psicólogo, enfim. É meio que um gerente de caso, mas ele faz também intervenções com o paciente, ele faz visita domiciliar, é um papel de uma figura que a gente tem muito pouco no Brasil, se é que tem em alguns lugares, né? E então essa pessoa continuou sendo a referência para o paciente e, por exemplo, quando era necessário, eu fazia uma entrevista com o paciente virtual, né? Quando tinha algum sintoma, aí a prescrição era feita, a gente fazia a prescrição e manda para a farmácia por fax, então uma coisa que funciona relativamente bem, assim. Então, em termos de atendimento, foi isso. O que são as coisas que eu acho que são mais complicadas, né?
os pacientes ficaram mais isolados em casa, né? Então, assim, o nível de estresse aumentou, a gente percebeu, assim, muito aumento de depressão, aumento de recaída, né? Houve todo esse estresse causado pelo isolamento social, por esse tipo de situação que a gente está vivendo. A gente pode perceber aqui um impacto nos pacientes, né? Muita busca na emergência por atendimento, principalmente porque aqui ser uma cidade universitária, os estudantes, né, da universidade, os que não foram para suas casas, os que têm família longe, a gente notou muito aumento de consumo de droga para emergência por episódio psicótico, né? Na cidade houve muita overdose por metanfetamina, por opioide, e se acredita que uma das razões seja porque o tipo de droga que está chegando seja diferente, porque o tráfico mudou, né, em função da pandemia, que as drogas estejam mais adulteradas ou com adulterantes mais graves do que o que vinha sendo. Então, assim, houve uma mudança também no tipo de droga disponível para uso. E uma das coisas que eu acho interessante que talvez se aplique no Brasil, começou há mais ou menos um mês, é que começou a se fazer grupos virtuais com os pacientes. E o que funcionou e o que não funcionou? O que está funcionando bem são os grupos virtuais que já existiam, né? Então, assim, as pessoas já tinham uma conexão entre elas. Os grupos novos que se tentou fazer não funcionaram, porque as pessoas não conseguiram estabelecer uma conexão, né, para o grupo realmente funcionar de uma forma virtual. Mas aqueles grupos que já existiam de forma presencial, eles foram aos poucos começando a ser feitos virtual e têm funcionado relativamente bem. Então, assim, eu comecei a trabalhar aqui no início da pandemia, então o meu normal já foi com as modificações que foram feitas, né? Eu não cheguei nem a fazer atendimento presencial com os pacientes, a não ser no hospital, porque eu comecei a trabalhar já no meio desse atendimento virtual. Mas a estrutura de atendimento aqui, ela é mais praticamente ambulatorial, ela é muito mais organizada, né? Que é nossa, que a gente tem hoje no Brasil. Mas tem uma outra coisa que é complicado aqui, e que eu acho que no Brasil funciona melhor, há uma percepção de que o uso de droga é só uma escolha e não uma doença, né? Então, que a pessoa tem o direito Não, o direito ela tem sempre de ficar usando, mas que se a pessoa não quer se tratar, é um direito dela e a gente não tem muito o que fazer, né? Que é uma percepção que no Brasil já vem mudando há bastante tempo, de a gente tentar fazer uma entrevista motivacional e de muitas vezes até internar involuntariamente quando a gente acha que a pessoa não está em condições de tomar essa decisão. Aqui a internação involuntária é toda uma outra complicação. Nesse sentido é bem mais complicado o tratamento aqui quando o paciente não está motivado para se tratar, né? Há uma percepção de que isso é uma opção do paciente, não uma tarefa nossa. Por incrível que pareça, ainda, né, existe essa percepção aqui. Ora, mais ou menos isso, né? Se quiser, enfim, se tiver algum interesse de saber um pouco mais, eu estou disponível para responder perguntas e se quiser me encaminhar e-mails ou alguma coisa assim, estou à disposição. Obrigada pela diretoria da Beat por essa oportunidade de poder falar com todos. Um abraço.